15 dias depois, acredite, eu estava sendo copiado por todas as crianças. Era hora de dar um passo a mais à frente. Fui para casa, peguei aqueles vidrinhos, aqueles plásticos, na verdade, de Rexona, e coloquei água e sabão. E aquilo eu lavava o sapato antes e dava um brilho todo especial no sapato. Disse aos meus concorrentes e aos meus clientes que havia uma magia naquela água e sabão, né? Que no livro revelo tratar-se apenas de água e sabão. Mas veja, existia mesmo magia naquela água e sabão. Era a vontade daquela criança de fazer melhor, era a vontade daquela criança de fazer a diferença. Então ali eu aprendia que muitas vezes a mudança na nossa vida, ela está na nossa frente. E nós precisamos apenas enxergá-las e procurar transformar de uma realidade aparentemente inexistente, criar uma situação para você exercer o trabalho, por mais humilde que ele seja, e procurar melhorando a cada dia. Quantos anos você ficou trabalhando nessa profissão de engraxate? Você lembra? Eu trabalhei de engraxate em Itaú de Minas dos 8 anos e meio aos 14 anos de idade. E lá também, durante esse período, exerci várias funções. Eu lembro, Abner, que quando eu vendia 1 quilo de tomate na rua, eu queria que a minha clientela levasse para casa não apenas o tomate, mas eu queria que ela levasse 1 quilo de alegria, 1 quilo de bom humor, 1 quilo de bem-estar. Eu queria que quando as minhas freguesas estivessem comendo aquele tomate, ela lembrasse daquele momento mágico, né? Quando ela adquiriu o tomate. Então veja, quantas vezes nós somos surpreendidos passando na frente de uma loja, vê um produto que nós queremos, a gente entra na loja, é mal atendido, o que nós fazemos? Nós viramos as costas e vamos embora, né? Porque na verdade, apesar de vivermos no mundo do autoconsumo, não é isto apenas que procuramos. Nós procuramos algo que alegre as nossas almas, nós procuramos algo que dê sentido à nossa vida. Então, vendendo as coisas na rua, de forma, usando aquilo com bastante bom humor, eu fui aprendendo que esse era o melhor produto que eu poderia agregar, o melhor diferencial que eu poderia agregar a tudo que viesse fazer na vida, né? E desde então nunca faltaram fregueses para tudo que eu executei da minha vida. Uma coisa que eu achei impressionante no seu depoimento é que você, desde a época que você era engraxate, aos 8 anos de idade, você já tinha uma visão de empreendedor. Você não queria ser mais um, né? Você poderia ser mais um engraxate, estar entre a maioria, entre a concorrência, cobrar os mesmos preços, mas você não, você quis fazer diferença. Então isso eu sempre falo aqui no meu programa, sempre falo em alguns eventos que nós vamos, que não basta você fazer o seu trabalho, você tem que procurar ser o melhor. Porque ou você procura ser o melhor, ou você vai ser mais um. Claro. Correto? Verdade. Talvez se você não tivesse esse espírito de empreendedorismo, de vontade de ser melhor, de melhorar, de buscar algo a mais para a sua vida, você estaria sendo um engraxate, não é? Verdade. Então isso eu achei fantástico. Eu me lembro uma vez que eu saí vendendo frango caipira, frango vivo. Coloquei 2 no ombro e cabide, onde penduramos roupa de madeira, 1 dúzia de cabide. Frango de um lado e cabide no outro. Cabide no outro. Estava passando perto de uma casa, uma das casas mais influentes naquela cidadezinha. A menina olha para a mãe e fala: mãe, que coisa feia, aquele menino vendendo frango e cabide. Aquele negócio, Abner, cortou a minha alma. Eu andei cabisbaixo 2 quadras, coloquei a mercadoria no chão e comecei a chorar. E quando chorava, lembrei de algo que marcou muito a minha infância também, quando eu tinha 5 anos de idade. Alguém veio entregar um pacote em casa com a bicicleta e eu confundi uma taturana preta com um courinho que saía daquela bicicleta. E quando eu entrego para minha mãe e falo: toma mãe, caiu da bicicleta, era uma taturana. E ali eu senti uma dor terrível da queimadura da taturana preta. E durante muitos meses eu assistia filmes de terror projetados na parede de meu quarto. De nada adiantava fechar os olhos, porque os monstros eram projetados dentro deles. E na rígida educação de meu pai, era inadmissível ao menino homem
mesmo aos 5 anos, sucumbir ao medo. E não me sobrou outra alternativa a não ser aprender a humanizar os meus monstros, a colocá-lo sob o meu comando, a nunca sucumbir ao medo. E chorando com o comentário daquela menina, eu percebi que eu estava sendo imobilizado pelos piores dos medos. Talvez o maior medo que nós podemos ter, que é o medo do julgamento do outro. Eu estava sendo imobilizado pelo juízo de valor daquela menina, que hoje entendo que não era dela, mas sim da nossa sociedade, um preconceito contra o trabalho simples, o trabalho humilde. E aí queria compartilhar com o seu telespectador, de que tudo que sou hoje como cientista, como um PhD, eu devo, como devo, aqueles trabalhos simples que exerci. Porque ali aprendi várias habilidades e competências que hoje utilizo para exercer essas funções mais sofisticadas. Quando terminei de escrever o livro, eu fui entender o que está acontecendo com essa mulher. Hoje ela vive com a filha em extrema dificuldade, continua não exercendo o trabalho simples porque acha que não é digno dela, mas ela tampouco se preparou para exercer o trabalho complexo, né? Então veja, são eventos como esse que nós passamos ao longo da nossa jornada aqui na Terra, que nós precisamos valorizar e entender como eles podem nos ajudar a enfrentar as barreiras do dia a dia. Aliás, sobre não ter medo é um dos segredos que você relata e conta no livro, viu, pessoal? Vocês quiserem adquirir esse livro aqui, muito importante. Eu acredito que você que está assistindo o nosso programa agora vai querer conhecer muito melhor a vida do Gil, né? O engraxate que virou PhD. Já está nas livrarias de Ourinhos, Francine? Já? Sim. Então, nas melhores livrarias de Ourinhos já tem o livro. O site www.gillucio.com. Eu gostaria de saber como que você conseguiu fazer do trabalho uma diversão. Eu lembro quando eu cheguei em casa com o meu primeiro dinheiro que eu ganhei como engraxate e dei para minha mãe junto com 1 quilo de sal. Ela olhou para mim e começou a chorar, mas meu filho, você é apenas uma criança. Pedi à mamãe então que não se preocupasse, porque eu iria fazer do meu trabalho a minha diversão e a minha oração. Abner, quanto eu brinquei com aquela caixinha de engraxate. Quanto eu curti aquela caixinha, imaginando ser ela um caminhãozinho. Então sempre fiz isso do meu trabalho uma brincadeira, sempre fiz do meu trabalho uma diversão e também a minha oração. Eu acho que este foi um dos grandes, diria, uma das principais ensinamentos que eu aprendia naquele momento. Porque muitas vezes, quando nós somos confrontados com a dificuldade, nós temos 2 caminhos: ficar lastimando, reclamando, culpando, meu Deus, que vida dura. Ou nós podemos ter uma atitude proativa, nós podemos encarar aquelas situações de dificuldade como um momento de aprendizado. E aquela criança me ensinou que aquele seria o melhor caminho.